Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Você vai demorar para achar, mas você vai conseguir achar, porque você é um leitor da Bíblia poderoso, aprofundado na palavra, no grego, no hebraico, no aramaico. Está preparado aí? Gênesis capítulo 1. Ah, Jesus amado. Eu sempre falo para mim no espelho. Quem fala com o espelho aí? Tem só eu de louco aqui ou tem mais gente aí? Você precisa ser um cara mais sério, Arthur. Você é um pastor, você precisa ser mais sério. Fala pro espelho. Quando eu vejo, já estou chutando balde já. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Eu não estou nem achando o esboço da mensagem aqui na minha Bíblia. Bíblia nova. Ó. Bíblia nova, você perde até o esboço dentro dela. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? O tema da mensagem dessa manhã, meus amados, é como sair do caos. A terra, no início, ela era caótica, sem forma, vazia, e através dessas passagens do Gênesis nós vamos aprender como sair do caos. O esboço sumiu mesmo. Foi arrebatado o esboço. Vamos lá. Não tá, eu coloquei aqui. Tá na cadeira aí não, gato? Vê aí. Pois é, né? Vou pegar no espírito. Aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo, já li, né? Então, já li já. Como sair do caos? A terra era caótica, a terra, né, estava vazia, sem forma, trevas sobre a face do abismo, a terra caótica. E muitas vezes, meus amados, a vida... Isso aqui é o testemunho da irmã. Hã? Ai, Jesus. Tá vendo alguma coisa aí, Wilker? Não é, não. Mas tá vendo, tá tendo visões espirituais, aleluia. É isso que eu vejo, um papel branco, uma caneta, irmão, é um contrato milionário que você vai assinar, aleluia. Recebe aí, irmão, contrato milionário, aleluia. Gente, como sair do caos, né? A terra era sem forma, vazia, caótica. E muitas vezes a nossa vida, principalmente quando a gente chega na igreja, né? A nossa vida está como a terra antes da criação, antes de Gênesis capítulo 2, está sem forma, está vazia, está caótica, está tudo fora do lugar. Muitas vezes a nossa vida está dessa forma, de uma maneira caótica. E agora como? Como nós podemos sair desse caos? Como que nós podemos fazer com que a nossa vida saia dessa forma vazia, caótica, sem forma, aonde só há trevas? Então, primeiro passo está em Gênesis capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E Deus viu que a luz era boa,
e fez separação entre a luz e as trevas. Primeira coisa, para você sair do caos, meu irmão, você tem que fazer separação daquilo que é luz e daquilo que é trevas na sua vida. Amém? Você precisa olhar para você mesmo, você precisa olhar para a sua maneira de viver, você precisa olhar para a sua vida e precisa diferenciar o que é luz, o que é bom, o que é sadio, o que é de Deus e o que é trevas, que é pecado, que é profano, que é brecha para o diabo agir na sua vida. Porque enquanto trevas e luz estiver misturado na sua vida, não vai dar certo. As trevas, elas têm que serem eliminadas na sua vida. Então você tem que diferenciar, você tem que fazer separação. Não, isso aqui é luz, isso aqui é bom, então eu vou perseverar nisso. Não, isso aqui é trevas, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui é porta para demônio atingir a minha vida. Então isso aqui eu vou banir da minha vida. Você precisa separar, você precisa discernir o que é luz e o que é trevas na sua vida. Você tem que separar uma coisa da outra. Não dá para andar junto. Amém? Não dá para andar junto. O que é trevas é trevas. O que é trevas não serve para mim. Agora, aquilo que é luz, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, eu vou caminhar e vou perseverar nela. Enquanto você permitir trevas na sua vida, enquanto você permitir coisa errada na sua vida, pecado, você vai continuar no caos. A sua vida vai continuar sem forma, vai continuar vazia, vai continuar caótica, porque a presença das trevas estão ali. As trevas, meus amados, nos impede de enxergar, de caminhar na direção certa. Quando está tudo claro, eu sei que eu tenho que ir por aqui. Eu sei que eu não posso ir por aqui que aqui tem um abismo. Agora, quando eu estou em trevas, eu vou aqui, ó, sem saber para onde eu estou indo. E quando eu vou ver, ó, eu estou caindo no abismo. Eu estou caindo na cilada. Eu estou caindo no engano. Então, afasta as trevas da sua vida. Afasta o mal da sua vida. Afasta aquilo que é errado da sua vida. Diferencie, faça a separação entre a luz e as trevas. Amém? Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã no segundo dia. A Bíblia diz que Deus separou as águas, uma porção ficou embaixo, uma porção ficou em cima, e apareceu o quê? O firmamento, a qual Deus colocou o nome céus. Os céus precisa aparecer diante dos teus olhos. Tem muito crente olhando só para a terra. Tem muito crente vivendo só baseado nos valores terrenos. Tem muita gente querendo conquistar só aqui na terra. Tem muita gente querendo vencer só aqui na terra. Tem muita gente vivendo como se o mundo se resumisse somente a isso. E se esquece do quê? Dos céus, da salvação, da vida eterna. O nosso foco principal, meus amados, é o céu. O nosso foco principal é a salvação. O nosso foco, o nosso olhar principal não deve estar aqui na terra, deve estar nos céus. Nós vivemos aqui, nós somos peregrinos aqui, mas nós temos que entender que a verdadeira eternidade será nos céus. Quando eu falo céus, eu não falo somente de lugar, eu falo de salvação, eu falo de presença de Deus, de estar no lugar aonde Deus está. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, Colossenses 3:1. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ó, buscai as, olha o versículo 1, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai, no que você anda pensando, meu irmão? Olha lá, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. A ênfase da nossa vida, o foco da nossa vida, o objetivo principal da nossa vida deve ser lá no alto, deve ser aquilo que pertence a Deus, e não o que pertence aqui na terra. E quando nós fazemos isso, meus amados, há um up na nossa vida espiritual, há um up na nossa vida de oração, há um up no nosso relacionamento com a palavra, há um acréscimo de Deus na nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos começando a buscar as coisas mais lá do alto, mais lá do alto, mais lá do alto. É verdade, meus amados, que muitos de nós, quando chegamos até aqui a igreja, chegamos até a igreja porque o nosso casamento está na pior, chegamos até aqui porque nós estamos falidos, chegamos até aqui porque nós estamos enfermos, chegamos até a igreja porque somos prisioneiros de vício, droga, cachaça, prostituição, pornografia, algum problema, algum mal, algum demônio, alguma coisa errada nos trouxe até a igreja, a necessidade falou mais alto do que a razão, e nós então decidimos, não, vamos para a igreja que a nossa vida está ruim demais, vamos para a igreja que esse casamento está ruim demais, vamos para a igreja porque a minha vida está muito ruim, a minha vida está caótica, então a gente vem para a igreja, no sentido de endireitar a nossa vida, de melhorar as coisas, de ter paz, de ter sossego, e muitas vezes, na maioria das vezes, o que nos traz para a igreja são os problemas o quê? Materiais, sim ou não? A maioria chegou até aqui porque estava com algum problema aqui na terra. Ninguém veio aqui na igreja porque estava dormindo no quarto, o anjo acordou, bateu na porta e fala, meu servo, eis que te digo nessa noite, Rua Ângelo Corradini 54, Igreja Cristóvão Jundiaí, domingo às 10 horas da manhã, vá até lá. Não acontece isso com ninguém, é muito difícil. Não, nós não estamos aqui porque um anjo apareceu para nós. Nós não estamos aqui porque Jesus Cristo apareceu para nós. Nós não estamos aqui porque... Não, nós estamos aqui porque um dia a calamidade, a necessidade, a desgraça, o pau comendo no lombo, falou mais alto. E você chega aqui quebradinho, arrebentado, depressivo, só o pó da rabiola. Todavia, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos aprendendo a palavra, e recebemos o Espírito Santo de Deus, quando aceitamos a Jesus como Salvador, quando nos convertemos a Deus, essa visão, meus amados, ela tem que ser alterada. E agora, com o passar, com o amadurecimento espiritual, o que tem que acontecer conosco? Nós temos que nos desvincular mais dos problemas aqui da terra e ficar mais conectados ao céu. Nos preocupar mais com aquilo que pertence a Deus, nos preocupar mais com a salvação, buscar mais as coisas lá do alto do que daqui da terra. Mas pastor, e as coisas aqui da terra, como é que fica? Pois é, meu irmão, aí que entra o mistério, que na verdade não é mistério. É aí que entra Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem sabe de cor? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E, tô que nem o Wilker já. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque mais o céu, meu irmão. Quer sair do caos? Busque mais o céu. Deixa o céu se abrir diante de você. Para de ficar se matando, ficar se martirizando, ficar se corroendo, se matando.
Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo, não lembro agora, 67, 63. Trabalhai, não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna. Amém? Continuando lá em Gênesis capítulo 1. Olha o esboço aqui. Olha aqui o bendito. Jesus amado. Oh, Jesus. Vamos lá. Aqui para o seu esboço, ó. Gênesis capítulo 1, continuando aqui a leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 11 agora. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diz assim: E disse: Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Versículo 12: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora vai lá para 29, Gênesis 1, 29, versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Olha lá, isso vos será para mantimento, para alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Ou seja, no jardim do Éden, o alimento do homem qual que era? Era comer lá uma picanha, um pernil assado, um churrasquinho, uma maminha, não. Lá era fruta, era salada, né? Eram os vegetais. Amém? Não era mole não, mas naquela época era desse jeito. Só depois que Noé desembarcou da arca que Deus liberou o rodízio. Mas até então era maçã, jabuticaba, né? Melancia, alface, agrião, brócolis, aleluia, pimentão, entendeu? Na época do jardim do Éden, Deus criou o jardim, as ervas, as árvores frutíferas, para alimento, tanto do homem como os animais. Não tinha aquele lance da National Geographic lá, ficar filmando o leão, pegando lá o antílope, né? Não tem. Naquela época não tinha isso. O antílope ia lá, comia lá o capim, o leão do lado do antílope, e aí, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, vamos comer aqui. Os dois comendo bonitinho ali, não tinha aquela violência. Agora, esse texto, ele fala para nós do quê? Fala de alimento. Alimento saudável. Fala, alimento saudável. Agora só os comedores de gordura, de bacon, alimento saudável. Vamos lá. Aí, só os irmãos todos animados para falar. Fazer uma libertação do bacon aqui. Alimento saudável. Você quer sair do caos? Tenha um alimento saudável espiritual. Material também, mas estamos falando aqui do espiritual. Alimento saudável espiritual. Alimente o seu espírito. Alimente a sua alma. Alimente o seu coração com a palavra de Deus. Com louvores, com adoração. Alimente a sua alma com a palavra do Senhor revelada. Medite na palavra de Deus. Procure escutar boas pregações. Porque, meus amados, quando nós nos alimentamos mal, o nosso organismo não fica estranho? Sim ou não? Fica estranho. A Alessandra fez uma feijoada ontem, a gente comeu. Duro que vai comer hoje de novo, né, gata? Repeteco, né? Tem que orar forte antes de comer aquela feijoada hoje. Porque ontem eu já comi, já não caiu muito bem. Mas hoje eu vou orar mais. Sair daquela oração, Deus abençoe esse alimento em nome de Jesus. Falar, Senhor, eu repreendo todo o mal. Santifica agora, purifica essa feijoada.
Porque quando você come alguma coisa ruim, o organismo já sente. É ou não é? Quando você se alimenta mal espiritualmente, o coração, a alma, o espírito sente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas hoje que estão fora das igrejas porque se alimentaram de doutrinas erradas. Porque ouviram pregações na internet que eles não deviam escutar. Paulo escreveu: cuidado que tem muito lobo disfarçado de ovelha, disfarçado de cordeiro. Cuidado. E qual é o problema maior, meus amados? O problema maior é que a maioria das pessoas não gostam de ler a Bíblia, infelizmente. Não gostam de ler a Bíblia, não gostam de dar um tempinho para meditar na palavra de Deus. E quem não conhece a Bíblia, ele recebe qualquer coisa. Ele ouve o cara falar tudo bonitinho lá, dá um monte de versículo, dá um monte de coisa lá, não, porque no grego essa palavra significa isso, porque a Bíblia não sei o que lá, tal. E o cara e as pessoas engolem. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Quando não tem o conhecimento da Bíblia, não consegue filtrar as pregações. E quando você não consegue filtrar as pregações, você acha que tudo é de Deus, que tudo é certo, e numa dessa você está entrando numa doutrina de demônios. Eu sei que é pesado falar isso, mas uma dessa você está entrando numa doutrina errada. Essa semana aqui eu encontrei o irmão, fazia 300 anos que eu não via aquele irmão. Eu cheguei para aquele irmão e perguntei, falei, irmão, está indo na igreja? Ele falou, não estou indo mais a Cristo Salva, tal. Eu falei, não, que você não está indo a Cristo Salva, eu sei, faz tempo já que você saiu, mas você não foi para outra igreja? Ele falou, não. Olha a resposta que ele me deu, não. Nós estamos fazendo agora que nem os apóstolos, nós estamos reunindo nas casas. Aí ele falou assim, de vez em quando a gente se reúne em casa. Eu sei, eu conheço esse grupo. Não ganha ninguém para Jesus, se reúne de vez em quando, a vida toda amarrada, não avança, não vai. Sabe, meus amados? Então, mas por que esse pensamento? Olha só, nós estamos fazendo que nem a igreja primitiva. Olha que bonito. Nós estamos fazendo que nem os apóstolos. Só que os apóstolos, no primeiro ano de igreja, acho que já tinha uns 8.000 membros daquela igreja lá. Eles não se reuniam de vez em quando e ficava aquela meia dúzia de pessoas até ir morrendo cada um. Então nós temos que tomar cuidado, meus amados. Alimento saudável. Cuidado com esse desejo de ter muito conhecimento. Cuidado. A Eva, olha aqui, ó. Gênesis capítulo 3. A Eva, a mulher. Gente, eu estou na palavra. E algumas irmãs já sabem que eu tenho o versículo certinho para falar que não foi Adão que pecou. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui na palavra. Olha lá. Gênesis capítulo 3. Versículo 1. A serpente, a mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Aí, olha só o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha lá, e árvore desejável para dar entendimento.
Eva, ela olhou para aquela árvore e falou, então através dessa árvore eu vou ter mais entendimento, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ser mais profunda em Deus, eu vou conhecer mais, eu vou ter mais inteligência, mais entendimento, eu vou conhecer mais. Aí nesse afã, ela vai e come do fruto. E tem muitas pessoas que nesse afã, nesse desejo de querer conhecer mais, de querer conhecer as profundezas de Deus, de entrar lá diante do trono, no lugar inacessível, de ter o conhecimento mais profundo, acaba comendo aquilo que não presta e acaba caindo como Eva caiu. Meus amados, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes na minha vida. E eu vou falar uma coisa para você. Existem versículos na Bíblia que você não consegue interpretar, e quando você vai nas enciclopédias, ou nos comentários bíblicos, ou nas Bíblias de estudo, ninguém tem uma resposta boa para te dar. A verdade é essa. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. Então é o seguinte, é Deuteronômio 29, 29. Coloca lá para nós. Deuteronômio 29, 29. 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Gente, o que está aberto, o que está declarado, o que está exposto, o que está revelado, o que não precisa fazer muita força para entender, foi revelado a nós e é o que nós precisamos saber. Adianta você querer ficar escafunchando, adianta você querer ficar fuçando por aí, porque você não vai, se não está claro aqui, então acabou, pertence a Deus, um dia nós vamos saber. Agora, o que foi revelado é o necessário para nós, para que nós o cumpramos, para que nós pratiquemos e alcancemos a vida eterna e todas as bênçãos de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, comprei essa Bíblia nova aqui, bonitinha, glória a Deus, aleluia. Comecei a ler de novo. E teve uns versículos aqui que eu comecei a ver. Teve uma Bíblia lá que eu peguei, Bíblia de estudo, e o cara foi explicando todos os versículos. Falei, mas isso aqui eu também sei. Isso aqui qualquer um sabe. Aí quando chegou no versículo problemático, ele pulou. Não tinha nada escrito. Quase que eu taquei fogo na Bíblia. Não pode tacar fogo na Bíblia que é pecado. Mas eu falei, essa Bíblia de estudo aqui, eu coloquei ela na prateleira. Se for para saber isso aí todo mundo sabe. Por quê? Porque é o que é revelado. O que está revelado, está revelado. Agora o que não está revelado, pertence a Deus. E não vai fazer. Você pode reparar, você vai concordar comigo agora. Você vai concordar comigo agora. Todos os versículos da Bíblia que você tem dúvida, mesmo que você tivesse a revelação, não ia mudar nada na sua vida. Não ia mudar nada. Na minha também não. É só curiosidade. É só querer saber por quê. Mas alterar na salvação, alterar no progresso espiritual, não vai alterar em nada. É curiosidade. Mas o que quer dizer essa palavra? Mas por que esse versículo? Entendeu? Mas na verdade é um versículo que não vai mudar em nada para você. Porque, presta atenção agora, aquilo que realmente vai transformar a sua vida, se ainda não aconteceu, Deus revelará ao seu coração. Se Deus sabe que aquela palavra, que aquele texto vai fazer a diferença na sua vida, não vai ser teólogo, não vai ser pregador da internet, o Espírito Santo vai revelar para você. Por isso que eu falo, quando você para ler a Bíblia, você está investindo em você mesmo. Não pare para ler a Bíblia como um catedrático, como alguém que, não, porque eu já li a Bíblia, não sei. Não, leia a Bíblia no sentido de que Deus fale com você. Senhor, eu vou ler a Bíblia agora. E eu peço que o Senhor fale comigo através dessa palavra.
Fala comigo através da palavra de Deus. Fala comigo através da Bíblia. E Deus vai falar. Amém? Deus irá falar com você, porque Ele quer o teu bem, porque Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida, e aquilo que é necessário Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha lá, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui o homem, ele tem todo o domínio. Ele tem todo o domínio. O único problema do homem é que ele domina tudo, mas ele não domina a si próprio. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, 32. Olha lá. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha que comparação, meus amados. Olha que comparação que a Bíblia faz, que Deus faz através da sua palavra. Melhor, Deus está falando aqui que melhor é o longânimo. Do que quem? Do que o herói de guerra. Meus amados, o herói de guerra, quem lembra do Rambo aí? Eu assisti o Rambo no cinema. No cinema Marabá, aqui em Jundiaí. Aquela fila enorme na calçada. Eu falei, o filme deve ser bom. Rambo 2, programado para matar. E só vê Vietcong indo para a roça. Melhor é o longânimo do que o Rambo, do que o herói de guerra, do que o grande general, do que o habilidoso, o talentoso. Melhor é o longânimo do que ele, porque, olha lá, e o que domina o seu espírito, do que o que toma a cidade. Quantos homens talentosos e habilidosos não tiveram a sua vida destruída por causa da falta de domínio próprio? Vocês sabem o que matou o Elvis Presley? Sabe o que matou o Elvis Presley? Comida. Lê a biografia do Elvis Presley. Ele comia que nem um louco. Ele comia que nem totalmente desregrado. A comida matou ele. Porque é um processo, né? A pessoa come desesperadamente, vai ficando doente, atrapalha tudo, começa a tomar remédio e tal. Chegou uma hora que ele morreu. Entendeu? O Churchill, Winston Churchill, bebia uísque que nem água. Então, meus amados, o cristão, ele não é chamado para ser um herói. O cristão, ele não é chamado para conquistar uma cidade. O cristão, ele é chamado por Deus para ter domínio próprio. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é aquele que domina a si mesmo. Ele se domina na hora da raiva, ele se domina na hora do almoço, de comer a feijoada, aleluia. Fica metendo pau na feijoada, mas também não sabe quantos pratos comeu, né? Domina na hora da feijoada, domina na questão financeira. Quem conhece pessoas aqui que não tem, que é viciado é consumista? Consumista. Quem conhece? Só eu conheço? Eu conheço um monte de gente. Troca televisão sem necessidade, troca celular sem necessidade, troca carro sem necessidade, gasta um dinheiro, gasta horrores. Uma vez eu conversei com uma irmã, ela tinha 20 calça jeans. Falei, irmã, para que tanta calça jeans assim? 20 calça jeans, eu olho, eu acho o modelo bonito, eu compro. Isso eu estou falando da calça jeans, fora o resto.
Então é a falta de domínio próprio. Então, muitas vezes a nossa vida está caótica, porque nós não temos domínio próprio. A vida está caótica no casamento. Por quê? Porque não tem domínio próprio. O cara não consegue ficar sem gritar com a mulher pelo menos uma vez por semana. Ou a mulher é louca. Crente, mas é louca. Não consegue dominar. Não consegue. Quando vê, está explodindo, está gritando, está surtando. Falta de domínio próprio. Um monte de gente doente aí, por quê? Porque come só porcaria, só coisa errada. Falta de domínio próprio. Pessoas que não conseguem ficar 15 minutos na presença de Deus, porque ele fica agitado. Não consegue ficar ali parado, quieto, orando. Falta de domínio próprio. Ai, pastor, não vou na igreja porque o culto de manhã eu gosto de dormir. Aí dorme de manhã. Aí chega a noite. Ai, pastor, às vezes à noite eu não vou porque eu estou tão cansado. Foi um churrasco, eu fui sair com os amigos, sair com a família e tal. Aí à tarde dá aquela canseira, eu deito no sofá, se eu tomo banho, eu relaxo. Aí não vai na igreja de noite também. Falta de domínio próprio. Domina o sono, domina a carne, domine a sua ira, domine o excesso de consumismo, domine a si mesmo. A melhor conquista que você pode conquistar é você mesmo. Aquele que domina a própria vida, esse vai sair do caos. Aquele que domina a própria vida, esse vai ser vitorioso de verdade. Vai ser melhor do que o herói de guerra, vai ser melhor do que o Rambo. Vai ser melhor. Vai ser melhor do que o habilidoso, do que o talentoso. Vai ser melhor. Porque quando você domina a si mesmo, as suas conquistas vão muito além daquilo que pessoas habilidosas, mas sem domínio próprio, poderiam conquistar. Amém? Domine a si mesmo, irmão. Domine a si mesmo, domine a si próprio. O dia do jejum, o dia do jejum, o dia do jejum, eu vou falar para você, eu escuto cada história. O dia do jejum, do nosso jejum aqui na igreja, mas na quarta-feira, é um dia maravilhoso para você começar a colocar em prática essa palavra. Já faz um ano que a gente está fazendo esse jejum, Alessandra? Mais ou menos um ano, né? Tem pessoas que até hoje não conseguiu jejuar ainda. Tem umas que até jejuam, mas parece que ela está vendo duas cruzes, uma Jesus Cristo crucificado e outra ela ali, morrendo. Falta de domínio próprio, não é verdade? O jejum é bom, né? Para, nos dá domínio próprio, domina a sua própria carne, amém? Domina a sua própria carne e saia do caos. Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Na verdade, o versículo 28 já é uma consequência, né? Mas antes do versículo 28, eu quero ler o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus te criou à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele perdeu essa essência no jardim do Éden. E logo depois, o Caim já estava matando Abel com uma pedrada na cabeça. Eu não estou assistindo novela do Gênesis lá no Record não, viu? Às vezes você deve estar pensando, o pastor está pegando sobre Gênesis porque está assistindo a novela da Record. Minha antena lá não pega a novela da Record. Mas também nem dá para assistir. O homem, quando ele caiu no Éden, ele perdeu a essência. E aí Deus veio com o dilúvio e falou: toda a imaginação do homem é maligna, todo pensamento do homem é voltado para o mal. Aí veio o dilúvio, matou a todos, sobrou Noé e a sua família. E quando Noé desembarcou da arca, Deus falou: olha, esse é a minha aliança que eu farei convosco, que as águas não cobrirão mais a terra, não haverá mais dilúvio, porque o homem, ele é mau desde a sua meninice. Essa é a estrutura do homem. Depois da queda do homem, depois da queda de Adão,
o primeiro Adão, mas aí veio o segundo Adão, Cristo, aquele que vivifica. E através de Cristo, aceitando a Cristo como Salvador, nós recebemos quem? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, é Deus repartindo do seu próprio Espírito, da sua própria essência, conosco. Para o quê? Para que nós voltemos à sua imagem e semelhança. Para que a essência de Deus, que foi perdida no Jardim do Éden, volte para nós e que nós possamos voltar a esse período de inocência, de santidade, de comunhão plena com Deus. Então, se você quer sair dessa vida caótica, você tem que entender que você tem que se esforçar, que você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, de tal forma que a cada dia você seja mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus Cristo, que viveu nessa terra para nos dar o exemplo. Quer ser igual a Deus? Quer ser semelhante a Deus? Viva como Filho de Deus viveu aqui na terra. Então nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, deixar que essa mente de Cristo realmente se manifeste em nós, para que nós possamos ter a imagem e a semelhança de Deus, no caráter, no agir, no viver, nas palavras, em tudo. Deus é santo. Jesus falou, sede santos, como eu sou santo. Então nós não podemos nos conformar com as nossas debilidades, com os nossos pecados, com a nossa vida errada. Não, você tem que entender que nós temos um padrão. O padrão não é o pastor, o padrão não são os levitas, o padrão, o padrão é Jesus Cristo. Leia os evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia os evangelhos. Veja como Jesus viveu, veja como ele agia com as pessoas e faça da mesma forma. Pastor, mas isso é impossível. Se não fosse possível, Deus não nos mandaria fazer. E ainda que nós não cheguemos à plenitude, quando você busca o aperfeiçoamento, a cada dia que passa, você vai olhar para trás e você vai ver que melhorou. Talvez você não chegou 100% de Jesus, mas o importante é que você não era mais a mesma pessoa que você era antigamente. Você mudou, você melhorou e está melhorando até a volta de Jesus. Amém? Último, Gênesis, agora sim, Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Calma, não é para você entrar naquela unção de coelho e... Pastor, reserva essa fileira da igreja para mim aqui, ó, que é para mim e para meus filhos, não é isso? Não é para você sair botando filho no mundo por aí, não. Sede fecundos, vamos trazer para nós aqui, no sentido de não ter uma vida estéril. De não ter uma vida onde você não produz nada. Onde você não coopera com nada. Você é aquele cara, você é aquela pessoa que olha para o umbigo, e o umbigo é o lugar mais longe que você olha. Você não coopera com nada e nem com ninguém. Você não coopera com nada nesse mundo, nessa terra, nessa sociedade, na sua família, no lugar onde você mora, na igreja que você congrega. Você não coopera com nada. Você tem uma vida estéril. Você não é fecundo. Você não tem uma vida que vale a pena viver. A sua vida é uma vida baseada só em si mesmo. Então, saia do caos e tenha uma vida produtiva. Que você, aquela vida que produz. Produz o quê, pastor? Produz algo de bom. Para quem? Para o próximo. Para o mundo. Pode começar a levantar a poeira. Uma vida que vale a pena viver. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Uma vez fizeram pesquisas com vários profissionais para saber o índice de satisfação interior na profissão.
E aquelas pessoas que foram entrevistadas, cuja profissão era ficar trancada dentro do escritório ou numa linha de produção numa fábrica, eram as pessoas mais tristes e mais depressivas. Ao passo que as pessoas que foram entrevistadas, cuja profissão lidava com outras pessoas, como por exemplo um médico, ou um psicólogo, pastores, o índice de satisfação e de alegria era muito maior. E o índice de satisfação era muito maior. E de depressão e doenças psicossomáticas era muito menor. Por quê? Porque quando você trabalha com o próximo, quando você ajuda, quando você coopera para o bem de uma família, de uma pessoa, aquilo traz uma satisfação interior no seu coração, uma alegria que dinheiro nenhum pode pagar. Que dinheiro nenhum pode pagar. É por isso que eu falo para vocês, pregar o evangelho é coisa boa. Pregar o evangelho é coisa boa. Você ajudar as pessoas e falar: olha, eu quero mostrar para você um caminho, eu quero mostrar para você uma solução para o teu problema, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero visitar você, eu quero levar você na igreja, eu quero levar uma cesta básica da tua casa, eu quero. Seja fecundo, meu irmão. Abandona a esterilidade. Abandona o egoísmo. Viva uma vida que vale a pena viver. Coopere para que esse mundo e para que as pessoas sejam melhor. De alguma forma, a vida não se resume só a trabalhar e ganhar dinheiro e ter o seu próprio conforto. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que isso. E se você se voluntariar, se você se disponibilizar, o Senhor vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Porque essa é uma das virtudes de Deus. Deus nunca pensou nele próprio. Se ele pensasse nele próprio, nós já não existiríamos. Mas ele pensa em nós, ele pensa em mim, ele pensa em você. Sacrificou o seu próprio filho. E assim como Deus tem essa virtude no coração dele, ele quer que nós tenhamos também. Amém? Tenha uma vida fecunda. Seja produtivo, seja multiplicador. Seja um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Enquanto o Wilker canta essa música novamente, eu quero que você feche os teus olhos agora. O Senhor está nesse lugar e Ele vai continuar falando ao teu coração, mesmo encerrando essa palavra. Se entregue agora na presença dEle. Quais são as áreas da sua vida que ainda estão caóticas? Será que você não tem olhado mais para a terra do que para o céu? Será que você não tem se alimentado de maneira errada, espiritualmente falando e até materialmente falando? Será que você ainda não está misturando luz com trevas? Você ainda não fez essa separação? Separe nessa manhã aquilo que é luz e aquilo que é trevas, e abandone aquilo que é trevas em nome de Jesus. Busque a Deus agora, ore no seu lugar em nome de Jesus. Vamos lá. E o meu coração queima por ti. E o meu coração e o meu
sair da tua presença, Pai, Sim, da meu tua Deus. vontade. Aleluia. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram nesse lugar. Aplauda o Senhor, igreja linda, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia.